O homem que prega sobre o céu, mas vive para a terra, pensa enganar os outros, mas no final engana a si mesmo. Paz, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Irmãos, ontem eu estava meditando aqui em Mateus capítulo 6, que o Senhor vem falando sobre a oração, sobre o jejum e como não devemos ser hipócritas de fazer as coisas para o Senhor, esperando que outros aprovem, que outros vejam. O Senhor toca no ponto da hipocrisia. O que a mão direita dá, que a mão esquerda não fique sabendo. E como o Senhor, nesse texto, nessa passagem, como essa citação que eu acabei de ler para os irmãos do Spurgeon, traz o peso de nós termos e vivermos uma santidade. Porque o homem que prega o céu, mas vive para a terra, pensa em enganar os outros, mas no final engana a si mesmo. Então, aquele que faz, que aparenta ser santo, que aparenta não estar errando, engana a si mesmo. Então, essa passagem aqui que o Senhor traz, e essa citação traz o peso que nós devemos viver em santidade. Nós fomos chamados para o corpo de Cristo, somos limpos pelo Senhor, devemos permitir que o Senhor nos limpe. Depois devemos, aquilo que nós recebemos não é nosso. Aquilo que o Senhor nos deu, nós devemos também transmitir, falar a verdade para aqueles ainda que não conhecem o Senhor, mas como devemos não viver de aparência, mas sim viver em santidade verdadeira. Necessitamos alcançar essa santidade no Senhor. Aqui em Mateus, capítulo 23, diz assim, capítulo 23, versículo 3 e 4. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Tem outra versão que diz assim, ó, fazei e guardai, pois todo quanto vos disserem, mas não procedais em conformidades com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, aquilo que nós recebemos do Senhor, a palavra viva, aquilo que o Senhor nos orienta, devemos vivê-la e depois passar esse testemunho para a edificação do próximo. Mas a necessidade de verdadeiramente vivermos aquela experiência, vivermos a santificação, vivermos vivermos aquilo quando temos uma dificuldade e vencemos aquela dificuldade, vencemos aquele pecado, assim passamos para frente para a edificação do próximo. Então o Senhor trazendo esse peso de fazei, mostrar aquilo que é verdade, aquilo que o Senhor já operou nas nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim também, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, de novo o Senhor falando,
seja cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Estamos indo nas reuniões, ouvindo a palavra, mas apenas ouvindo. Mas sim devemos ouvir a instrução do Senhor e executá-la. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos dê a graça dele, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Que o Senhor enche o nosso coração de temor. Nós necessitamos ter temor nos nossos corações para obedecer a palavra de Deus. Em João capítulo 13, versículo 15, diz assim também: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então o Senhor Jesus é o nosso exemplo perfeito. Assim como o Senhor Jesus andou, assim nós também devemos andar. As mesmas pisadas que o Senhor pisou, nós também devemos seguir as mesmas pisadas. Em Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5 diz assim também: porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Parando para refletir um pouquinho sobre essa palavra do Senhor, é muito fácil nós vermos o erro dos outros irmãos, é muito fácil. Mas como o Senhor traz a experiência de olharmos para nós mesmos, nos analisar, ver aquilo que ainda estamos tropeçando, estamos errando, e pedir para o Senhor: Senhor, me limpe, eu quero ser santo, eu quero ser santificado por Ti, preciso de avançar no Teu caminho santo e reto, e não ficar reparando no irmão, mas sim nos reparar. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho. Então isso, primeiramente falando para mim, para minha vida, como eu devo olhar para mim, me analisar, ver ainda todas as coisas de ruins que habitam em mim ainda, e pedir para o Senhor graça, pedir para o Senhor que Ele limpe, tire as coisas ruins que ainda habitam em mim. Você também deve fazer da mesma forma. Se analisar, pedir: Senhor, tira de mim. Se às vezes está tendo dificuldade na leitura da palavra diariamente, devemos pedir para o Senhor: Senhor, opera na minha vida, coloque o desejo da leitura da Tua Palavra, me desperta para a Tua leitura, Senhor, que eu preciso da Tua Palavra viva operando em mim, mas não somente esperar aquele desejo também, mas sim, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler, levanta sem vontade mesmo, levanta sem desejo de ler, tira um tempo para o Senhor e medita na Sua Palavra, porque a Sua Palavra é vida para nós. Sua Palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Cristo é poderoso para salvar as nossas almas. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, também diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, não somente ensinar, porque muitas das vezes ensinamos, compartilhamos aos outros irmãos a verdade de Cristo. Mas o Senhor diz: somente você compartilhar a verdade de Cristo para o teu irmão, para o teu próximo, e não estar vivendo aquilo que você está compartilhando, ou permitindo que o Senhor opere na tua vida aquilo que você está repartindo com o outro,
não está errado. Então, primeiramente, o Senhor diz, porém, os que cumprires, então devemos obedecer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então devemos obedecer, cumprir, permitir que a palavra de Deus opere nas nossas vidas, para que assim nós possamos repartir a palavra de Deus. Porque vem, como lá no começo, a hipocrisia. Como eu estou compartilhando algo do Senhor, falando, irmão, você está errado nisso, você tem que melhorar nisso, nisso. E eu não estou vivendo aquilo que eu estou compartilhando, não estou permitindo que o Senhor opere aquilo que eu estou exortando ao outro. Então, devemos ter a consciência de primeiro avançar naquilo e aí prosseguir e compartilhar com o irmão. Ou até mesmo a experiência de, enquanto o Senhor opera aquilo em mim, mas eu já estou vendo meu irmão, eu amo meu irmão, eu amo meu próximo, eu tenho o desejo de orientá-lo nessa questão, que eu estou sendo operado pelo Senhor, então eu chego nele e falo assim, irmão, eu estou tendo essa experiência, o Senhor está operando isso na minha vida, e eu vejo que você está cometendo aparentemente o mesmo erro que o meu, então, o Senhor diz isso, do mesmo jeito que Ele está falando comigo, operando na minha vida também, permita que Ele opere na sua. Então é essa experiência que devemos ter, e não sermos hipócritas, mas sim não viver de aparências, mas viver verdadeiramente da palavra de Deus. Temos erros, temos alguns, nós pecamos, mas precisamos de nos arrepender, irmãos. Nos arrepender, permitir a obra do Senhor em nossas vidas. Tropeçou hoje, já se arrepende, vai diante do Senhor, continua avançando. Tropeçou amanhã, avança. Satanás, quando tropeçamos, o desejo dele é que, a vontade dele é que você não é digno, ele é o acusador, você errou, você não é merecedor, para te deixar o quê? Para te afundar mais ainda naquele erro que você cometeu. Mas não, como Davi errou. Davi se arrependeu, foi diante do Senhor e continuou perseverando na vontade de Deus. Então assim nós talvez devemos fazer. Erramos, nos arrependemos e avancemos. Estamos em obra e devemos permitir a obra do Senhor em nossas vidas até que o Senhor venha ou até que Ele peça as nossas almas. Amém, irmãos? Deus abençoe e até o próximo vídeo.